Oi, minha gente, boa noite. Desculpe o horário, tá? Eu vou tentar fazer bem rapidinho esse vídeo. Eu tô mandando agora porque eu larguei do outro colégio. Como vocês podem ver, eu tô um pouquinho cansada, porque lá é aula o tempo todo, assim, desde quando eu chego até a hora que eu larguei. Para não me alongar muito na explicação e para o vídeo não ficar muito grande, eu vou encurtar, tá? Tá aqui impressa esse estudo dirigido que a gente fez, tá bom? E aí, o que acontece? A gente vai responder todas as questões, tá? E aí, quando a gente for respondendo, vocês já vão percebendo o gabarito, tá bom? A primeira questão é sobre separação de misturas, tá? Que ele diz que para separar gasolina e óleo, desculpa, gasolina e água, e oxigênio e nitrogênio, tá bom? Então, já pela segunda, que a gente vai separar dois gases, a gente já percebe já, certo? Que aí a gente deveria só estar falando, né, ou de condensação ou de liquefação, tá? Porque sublimação não é. Sublimação é quando a gente tem um sólido que ela está virando gasoso. Então, sublimação é fora, que é o caso da naftalina. Então, como a gente está falando de dois tipos de gases, substâncias, né, gasosas, então a liquefação é o que fica, né, que fica como resposta para nitrogênio e oxigênio, e a questão de água e gasolina, certo? Essa questão de separação ela é feita num instrumento de laboratório, né, que é uma vidraria, que alguém pegou, não me lembro quem, certo? Que é justamente fica a água em cima e o óleo embaixo. E aí tem uma torneirinha que parece até uma, não é proveta não, né? Proveta, que aí a gente vai abrindo e vai liberando o óleo e a água vai ficando, tá? Eu acredito, proveta não, desculpa, bureta. E aí num aparelho de laboratório que a gente faz essa separação, certo? Só que aí depois a gente vai passar por um tipo de destilação, né? Ou seja, primeiro é a decantação, depois destilação, tá? Então o primeiro quesito é a resposta, a letra A, tá bom? Segundo quesito, vocês veem aqui, ó, que tem esse quadradinho aqui, né? Como vocês podem ver, esse aqui, certo? E aí, essa daqui é sobre o primeiro assunto, que é de propriedades, né? Gerais da matéria. Então, ele diz que nessa figura, as bolinhas que representam as moléculas formadas por átomos de hidrogênio e oxigênio, os intervalos que estão entre essas bolinhas é o quê? É ar, é espaços vazios, é força de atração, é oxigênio, certo? Ou é vapor de água. Então, a gente vai colocar a letra, no caso, a resposta dessa é a letra B, de bola. São espaços vazios, tá? A gente falou que tem uma propriedade, né, da matéria, que é descontinuidade, né? A gente percebe que há um espaço entre as moléculas, certo? Quando ele diz aí que a gente tem hidrogênio e água, desculpa, hidrogênio e oxigênio, a gente tem água aí. E eu falei a vocês isso. Eu dei até um exemplo que tem uma camada de água que o mosquito fica parado em cima. Então, são espaços vazios. E essa propriedade é a descontinuidade, tá bom? Terceiro quesito, em relação à estrutura atômica, porque cortou pelo desenho, se vocês visualizarem. Terceiro quesito, né? Em relação à estrutura atômica, a gente pode dizer, a gente podemos afirmar que os átomos e elétrons possuem cargas elétricas iguais? Não, a gente sabe que prótons, certo? São cargas positivas e elétrons negativas. Letra B, prótons são localizados no núcleo? Sim, prótons são localizados no núcleo, certo? Essa é a resposta, letra B. Então fica primeiro, letra A, segundo, letra B de bola, terceiro, letra B também. Aí ele disse, letra C, prótons e nêutrons possuem cargas negativas? Não. Nêutrons e elétrons estão localizados na eletrosfera? Não. Nêutrons fica dentro do núcleo. E nêutrons, prótons e elétrons localizam-se no núcleo e possuem a mesma carga elétrica? Também não. Letra B de bola, tá? Cadê? Átomos, e aí aqui, ó, o átomo é a partícula que identifica o elemento químico, e aí ele quer que você julgue as alternativas entre V e F, falando sobre átomos, elétrons, né? Aí ele diz assim, esse é o quarto quesito, prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas, prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos? Não,
tá bom? É falso, porque eles não possuem massas iguais, tá? Os elétrons são bem mais leves do que os prótons. Entre as partículas atômicas, prótons e nêutrons têm praticamente a mesma massa e ocupam o mesmo núcleo o núcleo do átomo, também não, tá? O próton ele é bem mais leve do que o nêutron, bem mais leve. Letra C. Entre as partículas, os elétrons têm maior carga. Como é? Entre as partículas, os elétrons têm maior carga e os prótons ocupam o maior volume do átomo, também não, falso. Ou seja, letra A é falso, letra B é falso e letra C também é falso, certo? Cadê? Letra D. A massa total do átomo corresponde à soma das massas dos prótons e dos nêutrons, certo? Verdadeiro. Esse quarto, como a gente vai julgar se é verdadeiro ou falso, então o D é verdadeiro. Aí ele diz, continuação, né? Os elétrons possuem massa desprezível, porque a massa do elétron é 1 sobre e um número bem grande. Então é quase que uma dízima. Então o elétron é bem maneiro. E a letra E diz em um átomo neutro, o número de prótons e elétrons é igual ao número de nêutrons, ou seja, em um átomo neutro, o número de prótons e elétrons é igual ao número de nêutrons? Sim ou não? Sim, né? Por isso que ele é neutro. Porque o número de prótons e elétrons dele são iguais, por isso que ele está neutro, tá bom? Vamos lá. Cadê? Deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto.